Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão, eu sou o Thunder Tokuti aqui pra gente falar sobre a segunda temporada do live action de One Piece. E está simplesmente maravilhoso, claro que a gente vai conter o máximo de spoilers possível, porém, One Piece eu acho que não tem spoiler. Eu acho que não existe spoiler no One Piece. Quer dizer, na verdade existe, né? Porque eu ainda não assisti tudo, né? Eu acho que atualmente eu tô em Amazon Lily, né? Você terminou a Amazon Lily, no Eu caso. terminei. Vou pra depois. Qual que é o. Impel Down agora. Impel Down. Então, depois. Então, tem informações até dali. Na verdade, algumas informações eu tenho lá da frente que o pessoal já me passou alguns episódios lá pra frente. Então, eu já sei os lances do Kuma, por exemplo, né? Mas, enfim, deixa pra lá. O importante é o live action, que essa segunda temporada está simplesmente maravilhosa e, de fato, trazendo algumas informações um tanto novas para o contexto em questão da história, porque eles estão amarrando outros acontecimentos, outras informações. Tá diferente, é uma adaptação que de fato está adaptando a história. Isso é excelente. E vamos começar falando do quê? O que você quer começar? Então, eu acho que é interessante primeiro a gente fazer um retrospecto do que foi a primeira temporada de One Piece, né? Saiu ali em 2023, faz 3 anos. Pelo que eu me lembro, chegou a fazer chá, né, Thunder? Da Fizemos. primeira temporada, que discutimos sobre toda a questão lá do arco e tal. Eu não tava no episódio, mas eu assisti o episódio, então relembro de todas as críticas e tudo mais, elogios e a crítica principal, né, que se fundamentou ao final da série. Só que a gente rumou, né, de uma temporada que era muito mais introdutória, questão de mundo, questão de personagem. E no final fomos prometidos a Grand Line, né? Que agora passa a ser o foco dessa segunda temporada. Que apesar de ser o início da jornada pela Grand Line, também é uma temporada de transição que claramente passa um sentimento diferente, né? De transição realmente para a gente engatar no que seria a grande saga de Alabasta. Né? Então aqui a gente passa a conhecer novos personagens, passa a conhecer uma nova perspectiva desses personagens que a gente já conhece, e a gente começa a se aventurar nesse novo trajeto que é a Grand Line. E o que eu acho interessante de trazer aqui o ponto da primeira temporada é lembrarmos que quem está produzindo esse live action é a Tomorrow Studios, né, que também já é um estúdio que já tentou fazer, né, certas produções voltadas a live action de adaptação de mangá, né, eles já tentaram, de anime, né, no caso, já tentaram fazer adaptação de Cowboy Bebop e tudo mais, e querendo ou não, eles têm uma certa trajetória para chegar até aqui, e isso justifica muitas das coisas que eles estão tentando fazer aqui no One Piece, e principalmente algumas mudanças, que aqui já começa, olhando de retrospecto como foi a primeira temporada, a mudança de showrunner, né? O Steven Maeda, se eu não me engano, deixou a produção, dando espaço pro Matt Owens, que já era uma figura que estava responsável, mas pela questão textual da história, pegar mais o texto e, de certa forma, agora remodelar alguns pontos e finalmente pensar num ritmo ideal para a narrativa de One Piece. Que, pelo que a gente chegou na conclusão aqui, para quem não viu o chá, a primeira temporada ela conseguiu acertar muito bem e apresentar personagem, apresentar contexto e tudo mais. Só que tinha um grande problema em como conduzir algumas narrativas um pouco mais complexas de One Piece por tentar juntar tudo e fazer uma bagunça nesse meio tempo. Eu creio que a segunda temporada dos episódios que a gente já assistiu aqui em live é uma temporada muito mais concisa e muito mais objetiva em conduzir o mundo para ficar mais evidente pra gente o panorama que a gente tem completo agora, vendo os episódios atuais de One Piece, né? Então, é muito curioso o que essa temporada fez. É uma temporada que, apesar de
trazer uma perspectiva que é muito anterior ao contexto do mundo, ela também, como o Tânia tava falando de spoiler, dá muito spoiler pra gente, apresenta muito contexto de mundo e nos coloca nesse ambiente caótico que é o mundo de One Piece. Então, eu acho que para começar essa conversa, acho que é interessante a gente falar sobre essa qualidade dessa temporada, né? Como que ela conseguiu trazer um novo ritmo, como que ela conseguiu estabelecer um novo terreno para essa temporada e que, para mim, particularmente, foi muito assertiva, cara. Eu não sei pra tu, Tanda, o que tu achou dessa questão do ritmo. Cara, eles acertaram muito bem. Porque já é uma pegada que eles trouxeram desde o começo. Poxa, não é uma história tão linear quanto era no anime. Eu não vou falar do mangá, então eu não posso usar de base dele. Mas eu vi o anime, e o anime ele é bem linear nos contos que ele traz sobre o bando de chapéu de palha. A história do começo é sobre eles, sempre tá envolvendo eles, o mundo meio que vai tendo poucas coisas daqui e ali, mas sempre é pela ótica do bando de chapéu de palha, e não tem nada de errado em fazer isso. Só que o One Piece, ele é um grande RPG de pirata. E o mundo é gigantesco. Acontece muita coisa, tem uma quantidade exorbitante de personagens, e a série sabia disso. Desde o começo eles falaram, poxa, esse mundo é muito grande, por que não explorá-lo? Por que não trazer perspectivas de outros personagens que estão fazendo coisas junto com os nossos protagonistas? Só que, obviamente, em outros ambientes, em outras situações, e dar contexto através deles. Na primeira temporada, a gente teve uma ideia muito legal, que eu adorei, inclusive, de trazer o Kobe e o Garp ao mesmo tempo que estava contando a história do Chapéu de Palha. Então, enquanto o Luffy estava fazendo as coisas ali, o Kobe estava aprendendo a ser marinheiro. O Garp estava ali mostrando a perspectiva dele da marinha. Eu falei, nossa, isso enriquece a história de um jeito maravilhoso. E nessa temporada eles mantiveram não apenas isso, mas também dando outros contextos aos outros personagens quando precisava. Eu acho que uma coisa mais chocante aqui, que provavelmente pegou todo mundo desprevenido, é quando mostra Labum. Tipo, você vê aquela baleia, né, o tio lá do farol, ele nos dá o contexto em questão, e segue meio que igual ao anime nesse sentido. Só que, de repente, ele começa a contar um pouco mais. E mais, e mais, e mais, e mais. Chegando a apresentar, de fato, a backstory dela. Falando sobre o bando do Brook que passou ali. Falando já informações do passado que, poxa, no anime é lá pra frente. A gente vai ter todas essas informações quando, de fato, o Brook é apresentado. Então, aqui eles já estão jogando essas informações, mantendo elas vivas ao longo da história sendo contada. E isso é muito legal. Porque se o Oda, ele vai contando tudo e depois, eventualmente, ele vai jogando flashbacks pra ressignificar algumas coisas no passado ou pra te dar mais contexto do passado através do uso de flashback, aqui não. Eles já estão utilizando, obviamente eles usam o flashback também, mas eles usam o gancho do contexto que os personagens estão para fazer tais ganchos e explicar tais informações que no anime a gente vê ela só lá na frente. Então eu achei genial. Eu achei muito mais rico. Poxa, enquanto o Chapéu de Palha tá ali, o Smoker, né, tá fazendo outra coisa. Ele tá pesquisando um pouco mais sobre o bando do... qual que é o nome do A Baroque Works. Isso, Baroque Works. O grupo do Crocodile. E é muito bom fazer isso, inclusive, porque te dá mais contexto do que eles são. No anime, eles soam muito mais, principalmente a Baroque Works, eles soam muito mais como um corredor de vilão. Principalmente no começo. Desde o Whiskey Peak, principalmente o Whiskey Peak, é um corredor... Não, na verdade, o Whiskey Peak e em Little Garden é um corredor de vilão. Tem um monte de vilão, vamos batendo. Aqui, antes de chegarem em Whiskey Peak e Little Garden, a gente tem uma preparação muito legal do Smoker conversando com o Garp pra explicar quem eles são. Eles são esse grupo, eles estão fazendo isso com esse objetivo. Então, você tem a narrativa te jogando por outras perspectivas e te dá muito mais informação e noção do mundo. E quando você tem essa noção vindo de outros personagens, isso te
torna muito mais agregativo, o mundo se torna muito mais rico, ele parece muito mais vivo. E é um aspecto que eles acertaram, assim, gigantemente nessa temporada também, como fizeram na primeira. E eu acho que aqui eles até abriram um pouco mais o leque, porque daqui pra frente, agora que chegou na Grand Line, a coisa começa a engrandecer a cada passo. E se eles continuarem com essa perspectiva de cada vez mais abrir o leque de informações a cada lugar que eles passam, diferente do anime, que só te contextualizava de algo lá na frente, vai ser brilhante, vai tornar a narrativa extremamente mais rica e muito mais vivo esse mundo. Sim, sim. Só uma errata aqui em relação ao que eu falei do Matt Austin saído da temporada. Nessa temporada, no caso, ele trabalhou nas filmagens, né? E depois saiu no ano passado, se eu não me engano, na etapa de pós. Então, quem saiu, na verdade, não foi o Steven Maeda, foi o Matt Owens. E aí entrou o Ian Stokes, que já é um produtor de séries da Netflix. Ele, por exemplo, fez uma das várias séries da Marvel ali, né? Do Luke Cage, do Punho de Ferro e tudo mais. Então, ele já é uma figura que já tá envolvido, né, nesse tipo de adaptação de quadrinhos pra série. Então, acabou que teve essa mudança, que é muito curioso, porque parando pra analisar essa temporada de fato, principalmente o início ali, né, que tivemos episódios que o Matt Owens foi mais protagonista em relação a eventos e tudo mais, e como adaptar o One Piece, que é um mangá absurdamente grande, então ele precisaria setar esses conflitos, como você falou, e trazer coisas lá da frente para esse momento, para engrandecer cada mais essa visão. E, querendo ou não, é uma coisa que a temporada vai abandonando com o passar do tempo, e eu não sei o quanto que isso tem de envolvimento no que o Matt Owens estava trabalhando em One Piece. Mas, aproveitando o ponto que tu falou, em relação a ponto de vista, cara, eu acho essa temporada muito legal e muito interessante nesse quesito, porque ela traz um ponto de vista muito menos binário do que era o ponto de vista da primeira, mas eu gosto da reposição que temos aqui de o ponto de vista da Marinha, né? Que temos uma passagem de bastão muito clara do Garp pro Smoker, e isso é muito interessante porque mais pra frente na história, principalmente ali no pós-time skip, que você ainda não chegou, né? Faltam uns 100 episódios pra você chegar nessa parte. O Smoker, ele verdadeiramente, ele pega esse lugar na história, sabe? Isso é bom. As coisas vão ficando cada vez mais claras, porque o Garp, ele toma esse lugar um pouco mais recentemente, né? Nas duas grandes sagas, nas três grandes sagas, ele começa a realmente ganhar esse lugar de protagonismo da Marinha, porque a Marinha, por um tempo, deixou de ser um foco da história, né? Acabou sendo um foco ali na Guerra dos Maiorais, que também já é referenciada no início dessa série, que é uma cena que também vamos discutir mais pra frente, que tem uma certa visão sobre ela em relação a como que ela funciona aqui. Mas tem um foco ali nas Guerras dos Maiorais e depois deixa de ser o foco porque o Oda passa a focar no Exército Revolucionário, que inclusive já é apresentado nessa temporada. E eu acho interessante eles já colocarem o Smoke como esse contraponto da Marinha, né? Meio que substituindo o Garp, porque já nos antecede ao que ele vai ser tanto no futuro da história, tanto em Alabasta, né? Que ele começa a ter esse desenvolvimento. O desenvolvimento dele como essa figura da Marinha meio cinza, que tá tentando entender e tentando buscar a justiça acima de qualquer coisa, é uma coisa que já tá sendo desenhada aqui, para quando chegar lá em Alabasta, a gente ter aquela conclusão que a gente tem no anime, de uma forma bem diferente. E aproveitando para falar de Logtown, né, que é o início da série, e Reverse Mountain também, que você aproveitou para falar em relação a como apresentou ali o Brook e questão de Jalabum e tal. Cara, eu queria falar muito sobre o início dessa série, que inclusive eu considero que é uma das melhores partes dessa série, que é a forma de como ele te estabelece os contextos de uma forma única, mas que não abandona a essência do mangá. Porque vamos lá, falando sobre o primeiro episódio agora. Eu acho muito inteligente a maneira de como essa temporada aproveitou de uns ganchos que tivemos em migalhas na primeira, que é de botar contexto pelo cenário. E eu acho isso muito interessante. Porque ao analisarmos Logtown no anime, a gente entende realmente que é uma cidade
que é muito simbólica para a história de One Piece. É a cidade que o Gold Roger realmente disse para o mundo o que era o lugar onde ele colocou One Piece, né, que era no mar, que era um novo objetivo para essa nova geração, o que a nova geração iria fazer, o objetivo dessa nova leva dos piratas, que estava em decadência, né, porque justamente ele e seu bando, né, era o grupo em ascensão, e acabaram que eles caíram por percalços que são referenciados aqui no início da série, né, que enfim, não é spoiler porque tá aqui na série, ele tá doente, então a gente entende que ele tá doente, e ele diz que ele tem um filho, né, e deixa essa chama acesa por Garp, que tá no outro lado da moeda, né, ele tá no lado da marinha. Então, tipo assim, a gente tem muita ancestralidade, muita questão aqui colocada de herança de Logtown pro mundo de One Piece. Então, é interessante a gente começar essa temporada com Logtown, porque é como se a gente tivesse estabelecendo todas as peças no tabuleiro, tipo, configurando esse quebra-cabeça, para posteriormente a gente embarcar no mundo que o Roger embarcou. Então a gente aqui tem meio que um setup. Então aquela cena que a gente teve no final da promessa faz sentido ser realocada para anti-Logtown, porque o Logtown ele meio que é um checkpoint. Sabe? É um checkpoint para depois a gente acessar a Reverse Mountain e ir para aquele mundo de One Piece. E eu acho muito interessante como esse checkpoint aqui na história do live action ficou muito viva, sabe? Você tem referências ali a famílias do mundo de One Piece, a personagens do mundo de One Piece que vão ser personagens recorrentes na Grand Line, que estão aqui, né, como o próprio Bartolomeu, que aparece aqui, que é um personagem que aparece muito mais pra frente, que eu adorei o ator que fez, inclusive, eu achei a atuação muito legal, as interações é legal, porque tu tem aquela interação, né, dele falando com o Luffy, falando com o Zoro, falando com a Nami, tipo, tratando eles de uma forma que futuramente você sabe que por alguns pontos ali que são apresentados nesse episódio, vai ser até irônico a gente lembrar o jeito que ele tratou aqui, né? Ou como o Boga zoou ele. Grande Boguinha. Grande Bug que volta aqui também, né? Que faz só um papel aqui no início do episódio. No início da série, na verdade, né? Que é esse papel. Aí? Pô, é muito boa, cara. Eu gosto muito desse ator. Velho. Porque ele pegou o espírito do personagem, sabe? De, tipo, aproveitar das ironias, embarcar nisso e fazer as coisas acontecerem. Eu acho que a Álvida também voltou aqui muito bem. Gosto muito de como representaram o poder dela aqui, né? Esse poder de deslizar e tudo mais. E acho legal, porque traz essa conexão, né? São personagens da primeira temporada que é legal a gente ver aqui de novo. O Mihawk, por exemplo, quando volta no episódio 3, é muito legal também, porque é um personagem que é muito emblemático, e esses personagens, querendo ou não, eles voltando assim, nem que sejam em citações e momentos da série, vai nos fazer lembrar deles, né? E não apenas fazer o que o One Piece faz muito no anime, e creio que no mangá também, né? Que é deixar os personagens na geladeira e depois eles voltam. Né? Aqui não, aqui parece que eles vão tendo os seus momentos cada vez mais e fazendo as coisas acontecerem, né? Então eu gosto muito do que é Logtown aqui, sabe? Eu gosto muito da aparição da Tashig também, né? É um personagem muito interessante que aparece junto com o Smoker, e tem um momento ali que é muito legal, né? Dela com o Zoro, que é muito fiel ao anime, né? E eu gosto muito como termina Logtown aqui, né? Porque eles decidem ir para um lugar muito mais criativo do que no mangá, que é trazer o Dragon como uma figura um pouco menos emblemática, e a gente já entende que é um Dragon no episódio 2, a gente já entende quem ele tá acompanhado ali e qual é a importância dele para o mundo de One Piece, sabe? Porque a forma de como o Exército Revolucionário vai crescendo na história é muito importante pro setup do mundo. E aqui chega uma questão que não sei se a galera vai concordar comigo, mas eu sinto bastante que o live action de One Piece ele tem um lugar para acabar. E isso ficou muito bem estabelecido quando ele já mostra todo o tabuleiro já pra gente. Sabe? Parece muito que o live action de One Piece não vai chegar até o post-time skip. Não no sentido de não adaptar momentos do post-time skip, porque aqui a gente teve, por exemplo, nessa temporada, momentos que claramente são realocados, sabe? E personagens que são do post-time skip, que estão aqui nessa parte da história. Mas o que eu digo de não ter o
pós-time skip é que tem certas travas na história, principalmente na Guerra dos Marejóis, que não parece que vão estar aqui na série da Netflix, sabe? E aqui eu acho bem diferente do que a galera tava teorizando na primeira temporada, de não ter os Chichibukais. Aqui, obviamente, a gente tem os Chichibukais, mas tem uma questão ali envolvendo personagens e ações desses personagens que eu acho que o live action de One Piece não vai pra esse lado. E me faz entender, hoje, vendo entrevistas e materiais que foram revelados pela Netflix e por outras emissoras pelo decorrer da campanha de marketing, que o arco que o Oda tá vislumbrando pra ser o final, talvez, o desfecho dessa série, é justamente a guerra final do mangá. E aí eu acho que vai ter um certo gancho da Guerra dos Marejóis, que é a Marineford, com a guerra final, e isso vai trazer uma conclusão para essa série, que eu vejo muito bem estabelecida nesse início do que é Long e tal. Então, cara, eu já acho que é uma entrada incrível, assim. Eu já acho que a série de One Piece, ele consegue começar, né, essa temporada de uma forma que a gente já consegue ver até onde vai ser essa jornada, né, e até onde a gente vai ser transportado. Porque, cara, são muitos arcos até chegar ao fim do pré-time skip. Então, acho que a gente vai ser muito bem servido para entender contextos de mundo e como você chegou a dizer, Thunder, em relação ao episódio da Labum, né, o como que apresentou o contexto e tudo mais. Eu acho que aqui a gente vai ter contextos, talvez, do próprio Kuma ali em Sabod, do próprio Shanks em alguns momentos, né, e a gente vai embarcar numa jornada de One Piece muito mais completa do que o que foi o mangá e o anime, assim, nesse sentido, e muito mais direto ao ponto, que eu acho que é uma valência também dessa temporada. Ela conseguiu trazer um carisma muito grande e uma importância muito maior para arcos que, ao lembrarmos do que foi no anime, ganham uma linearidade muito maior, sabe? Você consegue entender os pontos que vinculam uma ilha à outra, e nada é muito por acaso aqui, o que eu acho uma valência muito interessante pro live action de One Piece, e que nos joga perfeitamente pra Gunline entender o que vai acontecer ali depois da Reverse Mountain pra frente, né? Depois ali do que é setado da Labum até a gente chegar no finalzinho ali, indo pra Alabasta. Eu acho que aquela parte é muito bem temperada pelo começo da série, assim, é muito bem temperada, e quando começa a cozinhar, a gente começa a embarcar em pontos muito interessantes de Whiskey Peak pra frente, que, pra mim, por exemplo, o Whiskey Peak tem um dos melhores episódios do live action, bizarramente, que é o episódio 3, e a partir dali, o live action, ele embarca por uma linearidade que abandona um pouco o lado do mundo e começa a falar sobre os Mugiwaras, que eu acho muito interessante para esse ponto da história, porque, pelo que a gente sabe, posteriormente a Skypiea no anime, a gente tem um baque com os Mugiwaras que precisa ser bem estabelecido, e isso é muito fruto do preparo, do roteiro e da atuação dos atores, que estão maravilhosos aqui, e que o roteiro engrandece cada vez mais com essas interações. Uhum. Não, cara, pô, pela dinâmica que eles estão propondo. Pô, cara, até teve flashback não, mas o Sanji falando até do passado dele, coisa que eu nem fazia ideia. E, cara, foi um momento tão emocional, mas enfim, é só pra dizer o quanto ele tá realmente fazendo isso, sabe? Pegando elementos do futuro e trazendo pro presente, porque isso ajuda ele a dar mais contexto, a dar mais... Até mesmo sendo mais linear de Whiskey Peak pra frente, ele ainda é muito rico em trazer algumas informações pontuais de personagem. A do Sanji eu achei, tipo assim, extremamente bem colocado. E se ele seguir nesse propósito de ir reamarrando informações que estão no futuro, no presente, cara, Alabasta vai ser algo bizarro. Algo bizarro. E eu já quero... Não vou nem hypar Alabasta. O que eu quero hypar é Water 7. Meu amigo, se eles fizerem o que eles estão fazendo
desse jeito e chegar em Water 7 assim, meu amigo, a gente vai ter um bagulho que vai dar um mind blow fudido. Tá, obviamente, né? Sabão de... Meu Deus do céu, vai ser... Não, vai ser Sabão, eu acho Vingadores, mas que enfim... vai ser bizarro. Vai ser bizarro, mas, poxa, e isso é legal porque, poxa, essas boas práticas que eles já estão fazendo, que, cara, estão fazendo bem e fazendo melhor num arco de transição, pô, é um hype absoluto pra, de fato, quando a coisa estiver pegando fogo, né? E eu acho incrível, inclusive, como mesmo no arco de transição, eles quiseram se comprometer a contar uma história que seja muito interessante. Porque eu vou ser bem sincero pra vocês, doa quem doer. Esse arco de transição de toda a Baroque Works é um corredor de luta. Putz, cara, desculpa, cara, é só um corredor de luta. Vou dizer que Little Garden tem até um pouco mais de valor, porque dá pra frente o Oda quer falar de novo de gigante e já tem alguma coisa semeada ali. Mas eu vou putz, cara, Whiskey Peak, o Little Garden com o pessoal da Baroque Works e Drum, putz, é completamente esquipável. É completamente esquipável, cara. Infelizmente, o anime, até por limitações da própria produção da época, ele é muito mais, sei lá, sem muito valor. Sem muito lastro. Até quando chega em Alabasta, que tem um monte mais de minions da Baroque Works, você fala, caraca, mano, não aguento mais ver corredor de luta, cara. Porque os corredores de luta de One Piece não são bons. A melhor coisa de One Piece, ou as melhores valências de One Piece, não são lutas no começo. É world building, é construção de personagem, são discussões de temáticas. Poxa, tem muitas outras coisas legais que o One Piece faz que não é luta, mas ele se foca em luta, aí você fica meio que, putz, que merda. Já o live action, ele consegue fazer uma coisa interessante, porque ele consegue setar tão bem as lutas que você, ok, eu vou parar, eu vou ver um corredor de luta, mas é um corredor de luta que tem um pouco mais de contexto. Principalmente quando eles chegam em Drum e querem explicar algumas informações de como o mundo está ali. Porque uma coisa eu adorei, que eu não sabia ou não prestei atenção, porque Drum tá do jeito que tá, porque o Barba Negra acabou de passar lá e cagou tudo. Quer dizer, quem cagou tudo lá é o... Qual que é o nome daquele corno lá? O Apple. Inclusive, tem um contexto muito interessante da série que eu gosto dessa mudança, falando sobre o Apple, que é a forma de como eles intercalam a questão do Apple com o Crocodile, porque uma mudança da série pro anime é que no anime o que realmente faz o Apple voltar pra Drum é aproveitar da brecha que o Barba Negra fez ali em Drum, né, da forma como ele deixou Drum desestabilizada, para tentar voltar ao poder ali e tentar dominar pelo medo de novo, Sim. né? Que é o que a série faz de diferente, porque aqui, na verdade, o Apple ganha a Akuma no Mi dele manipulada pelo o que a Robin estava fazendo a mando do Crocodile, e aí acaba que isso influencia totalmente a ele ganhar poder e uma certa autoestima a mais para voltar e tentar dominar Drum novamente, né? Então você tem essa questão intercalada que a gente estava falando, de um arco para o outro, né? Essa mudancinha nos tabuleiros consegue estabelecer bem melhor pra gente o que seria a transição para Alabasta, porque a gente já entende que Drum aqui tem a ver com o que o Mr. Zero tá fazendo, que no caso é o Crocodile, e toda essa interação que temos com o Apple é meio que uma interação que está sendo promovida pelo Crocodile, que é uma figura que já foi mostrada aqui como uma figura sem recompensa e que não está sendo buscada pelo governo, porque ele justamente é um Chichibukai, ou seja, um pirata que é legalizado para fazer o que bem entender com governos pelo mundo, e mexer com o Apple é mexer com o Crocodile, e mexer com o Crocodile é mexer com o governo mundial. Por isso que no final, no último episódio, a gente tem o Apple falando que eles estão mexendo com o governo mundial, porque
indiretamente eles realmente estão ferindo o governo mundial, né? Então é muito interessante essa mudança, eu acho legal e vai facilitar para quando a gente chegar em Water 7, talvez a gente ter aquele momento emblemático de Water 7, envolvendo a bandeira e tal, como um momento muito mais simbólico que lá atrás já havia sido construído, sabe? Então a recompensa do Luffy pode ir aumentando ainda mais no live action e eu espero que eles tenham essa liberdade, porque é o melhor dessa mídia, né? O melhor dessa mídia é você aproveitar essa mudança e poupar um certo tempo que a gente teria com repetição de cena mais posteriormente em outros arcos. Né? Pois é. Até seria muito mais legal se isso fosse até mais enfático com o Arpo, porque o último episódio em questão, ele é o episódio mais fraco da série, como um todo, mas já a gente chega nisso. E ele ser um dos ganchos que mostram que existe toda uma redoma que protege essa galera de alto escalão, de reino, sangue nobre, coisa do tipo, ia ser interessante, porque o que eles quiseram enfatizar no final, que o Apple ele é um cara importante e ele é maligno, e ele é um rei do mal, tá, tudo bem, funciona, e depois vem a luta dele, fala, ok, funciona, mas a ideia de como ele tá sucateando e drenando os recursos de Drum pra financiar o Totodile seria bem mais legal se isso fosse um pouco mais enfatizado. Porque é o que tá acontecendo. É o que ele tá fazendo ali. Ele tá ali só por isso. E não foi necessariamente o que eles escolheram fazer, mas tá tudo bem. Acontece. Porque eles escolheram fazer o último episódio, essencialmente, mais um corredor de luta. E, olha, já enganchando em luta, eu queria dizer que as lutas estão maravilhosas. Estão incríveis. Porém, algumas ainda tá um pouquinho pegado. Porque é o seguinte, as lutas que eles podem fazer, toda uma coreografia que os personagens estão usando menos fantasia e mais roupas normais, por mais ecléticas e escalafobéticas que sejam, e isso é muito One Piece, isso é bem legal, principalmente, e o maior recheio desse bolo, que foi o episódio 3, quando o Zoro sola, o Zoro simplesmente deitando 100 bandidos da Whiskey Peak. Cara, é muito bom, é espetacular, é um show à parte o que ele dá ali. E é uma das melhores valências em âmbito de ação do live action. Só que quando precisa usar alguns efeitos especiais ou criar uma dinâmica da luta em cima de efeitos especiais, também varia um pouco. Porque o começo, com a luta do Luffy e do Smoker, pô, muito legal. O poder do Smoker é muito emblemático. Eles conseguem fazer correntes de fumaça, ou ele negando qualquer dano que ele toma, virando fumaça. É super dinâmico, é muito interessante como eles fazem isso. Mas chega em alguns momentos, quando tem muita fantasia no personagem, parece que é só um bonecão de posto mexendo, ou parece até uma luta do Tokusatsu. Então, eles podem melhorar um pouquinho mais quando precisa lidar com coisas mais complexas em cena, quando, o personagem ele tem, de fato, uma forma mais irreal, ou o poder em si, ele é um pouco mais diferente, como, por exemplo, do Luffy, que tem que se esticar e coisas do tipo. Porque quando eles precisam fazer mais um storyboard ou uma coreografia corporal de luta em questão, nossa, os caras estão mandando bem demais. Isso daí não precisa mexer em nada. Deixa o Zoro solar e tá muito bom. Mas essas partes que precisam aí de um pouco mais de computação gráfica, eu acho que dá pra melhorar bastante. Dá pra fazer um molho ali, né? Dá pra fazer um recheio pra esse molho. Principalmente, por exemplo, as lutas do Luffy. Que algumas vezes ele é muito travado. Quando ele precisa soltar uma Gomu Gomu, ele para, vai e faz. Algumas vezes a montagem ajuda, como por exemplo contra o Mr. Tree, que eu achei super legal, porque a luta em turno, vamos dizer assim, ela até é um pouco explicada ali, porque o Mr. Tree tá tentando se esconder e tal. Tem uma dinâmica diferente que não é só uma luta de trocação pura. Mas contra o Arpo, principalmente, que é uma luta de trocação pura, fica bem ameno.
Sim, nesse ponto eu concordo muito com o Romero, né, que é o ator do Usopp, que quando ele vai falar dessa temporada, ele fala muito do quão é bom em One Piece essa mescla, né, de efeito prático com efeitos especiais. Eu acho que as grandes lutas, os grandes momentos, os grandes figurinos dessa temporada, os grandes efeitos especiais é justamente fruto desse ponto, né? Porque a gente comentou enquanto a gente estava assistindo, né, que é muito interessante, né, você ver o quanto que o One Piece ele vai em contraponto a como o mercado estava indo em relação a blockbuster, em relação a própria adaptação de fantasia, né, tanto para série de TV, tanto para cinema. No caso aqui a gente está em série de TV, mas é um bom exemplo a gente pegar o universo cinematográfico Marvel, que as séries tinham um orçamento de cinema e aproveitava e fazia e acontecia as coisas. Um ponto na Marvel que eu percebi bastante é o quanto que eles usavam e abusavam de CGI para tentar representar algumas coisas, e os grandes momentos, as grandes lutas eram sempre representadas por algo muito grandioso e pouco palpável. Um dos pontos que eu acho muito legal desse live action é como eles não sentem medo em quebrar set, né, em construir o set de um jeito bonitinho, mas quebrar ele de um jeito bem inventivo e aproveitar, né, dos recursos de fotografia, de própria questão de operação de câmera também, que eles utilizam bastante aqui, para conseguir dar uma dinâmica para a batalha. Eu acho que o exemplo do Zoro é o principal, né? Eu acho que aquela batalha é bizarra, pelo que eu vi em relatos do próprio McKenna, foi 8 dias de gravação para fazer aquela cena, né? Então, tipo, foi um bagulho realmente muito pesado em relação à dinâmica, mas que ao ver o resultado a gente entende por que foi tudo aquilo, porque, cara, é muita pessoa, tipo, é uma das cenas mais complicadas de fazer em One Piece, porque é o dilema do Zoro, né, de conseguir chegar na Grand Line e conseguir se superar, mas eu gosto muito de como a série fez toda essa adaptação dessa cena, porque ele deu uma rima tema mais interessante de mostrar pro Zoro, pro Mihawk, na verdade, né, o Zoro mostrar pro Mihawk que ele está a um passo de conseguir chegar cada vez mais nessa jornada até alcançar o que um Mihawk é, né? Então eu acho muito interessante como que a série aproveita dessa brecha do Zoro tentar alcançar o Mihawk para criar uma obsessão no Zoro, que é uma figura que desde a primeira temporada já é muito diferente do original nesse momento, porque o Zoro não era uma figura tão pretensiosa de início, sabe? A gente tem o momento dele com o Mihawk, ele jura pro Luffy, mas a partir dali, o que a gente tem é muito mais uma construção do Zoro como imediato do Luffy, do que de fato uma construção do Zoro isoladamente, sabe? Ele encontra a Tashigi, tem as mesmas questões ali com a Tashigi em relação a uma rima temática com o passado dela, de entender como que ele vai evoluir e tudo mais, mas, cara, fica muito no campo das ideias, né? Num campo ali um pouco de um preparo de terreno pro Zoro aqui, e a gente já tá vendo uma nova camada surgindo nele, né? Que dá pra aproveitar desse Zoro, porque como ele é menos despretensioso e mais rígido, tanto porque a atuação do McKenna não é aquelas coisas também de trazismo, o personagem ser mais engraçado, igual no anime é, com um humor mais bobo, mais gritado, que é do anime da Toei. Aqui o Zoro é um pouco mais sério, né? Que é um pouco mais associado ao Zoro do pós-time skip. E que eu acho que não é ruim, porque auxilia o personagem a ter um humor que eu entendo muitas pessoas questionarem, eu acho válido o questionamento, que é o humor mais irônico do Zoro. O Zoro aqui, ele é a figura que não grita os poderes dele, sabe? Ele não fica falando Santoriu, não sei o que, e um título enorme. Ele acha isso ridículo. Ele, no começo da primeira temporada, já chegou pro Luffy e falou, cara, você ficar gritando o nome dos seus golpes não faz nenhum sentido, sabe? Então, tipo assim... Ele é uma figura muito mais séria, sabe? E isso, porra, é muito legal pra questão do personagem, porque é uma adaptação, né? Então, muda o que é o personagem, tanto que os fãs do Zoro vão ficar muito decepcionados com isso, né? Eu gosto das duas versões, mas, cara, eu acho muito legal o Zoro daqui, ele ter essa evolução, né? Nessa temporada ele zoa o tempo todo a Baroque Works, que eles parecem um bando de palhaço, que eles estão todos fantasiados e não sei o que e tudo mais, e o embate dele é muito mais sério com a Baroque Works, né? E vai sendo desenvolvido com o passar do tempo. E eu acho muito legal você já ter essa obsessão pro Zoro, que traz uma
uma trama um pouco mais séria pra ele, que combina totalmente com o personagem e faz esse momento dele matar 100 pessoas ali e tudo mais ser muito mais emblemático. Eu revi o episódio antes de voltar aqui pra assistir. Cara, eu acho muito legal como que esse episódio ele é objetivo. E isso pra mim resume os melhores momentos dessa temporada, inclusive de episódios que eu não gosto, como por exemplo o episódio 5, que é já em Little Garden, né, que é o momento ali dos gigantes, que eu não gosto justamente porque o episódio antecessor a esse, que é o episódio 4, ele consegue ter um foco no Soap e no seu desenvolvimento em relação à bravura e ao medo, o que o medo significa para um grande guerreiro e tudo mais, que eu acho que não é muito bem aproveitado nesse episódio, né, que é o episódio 5, mas apesar disso, eu acho que o episódio 5 também ele é bem objetivo em relação ao que ele quer fazer. É claramente um arco para desenvolver melhor a dinâmica do Luffy e do Soap, isso é muito bem desenvolvido, e para desenvolver a dinâmica da Vivi como uma figura meio que uma figura meio ocasional no Bando do Chapéu de Palha. Só que não deixa de ser uma membro do Bando de Chapéu de Palha, isso vai ser muito importante pro final da temporada. Então, sabe, o live action de One Piece, ele tem momentos que parece que é por acaso, mas não é. Ele tem um objetivo muito bem estabelecido pro próximo episódio, sabe? Uhum. Sim, concordo. É muito bom, cara. Eu acho que, inclusive, a Vivi aqui, ela pertenceu mais ao grupo do que no anime. Eu sinto que ela se envolveu muito mais aqui, porque a dinâmica dos personagens tá muito melhor aqui do que estava nessa época do anime. O fato de cada ator dar a sua interpretação sobre o personagem é uma coisa que você só consegue ter porque de fato são pessoas, porque são atores, porque são profissionais que sabem fazer isso, pegando todo um legado que esses personagens são e fazendo em cima disso algo que eles conseguem com a competência que eles têm. E isso é maravilhoso. Sinceramente, eu acho isso espetacular. Porque quando você vai de uma mídia que é anime / mangá, você já tem toda uma linguagem muito própria para isso. Principalmente por um Battle Shonen, que todos os personagens são hiper expressivos, em One Piece especialmente, todo mundo grita muito, é tudo muito... é muito vocal, é muito físico, principalmente em âmbito de piada ou interação de personagem. Você tem o Sanji fazendo uma piada, a Nami dá um bonk nele. Aí o Zoro começa a sair no soco com ele, e o Luffy começa a brincar e chama todo mundo e agarra todo mundo. É uma coisa muito exacerbada. Ela tem o seu valor pela mídia em questão. Quando você vai para um live action, não tem como você fazer dessa forma. Ou se você fizer da mesma forma, pode ficar até um pouco cringe, dependendo de como é feito. E essa linguagem que eles conseguiram desenvolver para como representar o personagem em questão e a interação entre eles é espetacular. Eu vejo que eles conseguiram chegar num limiar muito bom para cada um deles. Você tem o Luffy, que... aí eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas enfim. O ator do Luffy, quando ele pega para fazer o Luffy, você tem um Luffy que ele tem uma cara um pouco mais de psicopata, até... mas é um personagem com mais desenvoltura social, porque o Luffy, no começo da história, não é isso. Muito longe disso, ele é quase que uma força da natureza. Ele é um personagem simples, direto e objetivo aos 3 checklists que ele é. Ponto. É isso. Ele não. Ele tem um pouco mais de desenvoltura, ele conversa, ele entende, ele raciocina. É um personagem mais humano, de fato. Por mais que ele ainda tenha esse objetivo de ser o pirata, de ser o rei dos piratas, de conseguir o One Piece. Sempre tem essas máximas dele, porém, ele é mais humano. E o que representa isso é principalmente no episódio 3, como ele resolve o problema da Labu. Eu achei incrível. Assim, absolutamente cinema.
o jeito que eles escolheram de fazer isso e dar esse traço de personalidade pra esse personagem. Você pega a Nami, ela é bem mais objetiva também em suas ações, seus pensamentos, ela é mais ela tem uma malícia, sabe, um quê de ladino que ela aprendeu desde sempre, e aqui ela sempre tem essa disposição a isso, sabe? Ela não é boba, ela consegue enganar, bater de frente, principalmente até em lutas em si, ela tá indo muito bem. Então é uma personagem que ela me dá a impressão que cada vez menos eu vejo essa ideia de a Nami não ter nenhuma função objetiva quando a coisa começa a quebrar o pau. Quando começa a sair do soco todo mundo, ou quando precisa resolver alguma coisa, ela faz isso já no anime. Mas aqui eu sinto que ela tem uma habilidade, uma expertise maior nisso, sabe? É uma espontaneidade também muito boa. Você pega o Sop, ele me convence mais que ele é um personagem que pode evoluir. Que ele entende os problemas que ele tem. Que ele é um covarde, porém, ele não sabe ainda lidar com essa covardia dele. E, poxa, o cara é grande. O cara é shapeado. Visualmente, você não vai falar, porra, o cara tá correndo de um monte de vilãozinho. Não, ele tá tentando bater de longe, mas ainda fazendo do jeito dele. Ele tá caminhando. O Sop é um personagem que eu acho que ele vai ter, assim, uma evolução brilhante quando precisar acontecer. E espero que ele consiga até ser maior do que o Sop é no mangá. No anime, no caso, de como ele evolui como personagem. Até porque quando ele grita, quando ele se acovarda, não é uma coisa tão desesperada. É mais uma precaução do que, de fato, um desespero. É muito legal isso, muito legal. Ou o Zoro, como você falou, ele é diferente, assim, ele é mais soturno, ele é mais na dele, ele dá as tiradinhas dele e ele tem um carisma daquele jeito, sabe? Eu acho que é interessante como ele é mais sutil em demonstrar sentimentos, mas ele é bem impactante da forma que ele age. E o Sanji também, que, cara, aqui a gente tem um Sanji hipotético. O ator dele, ele conseguiu fazer um Sanji apaixonante. Porque o Sanji, ele tem a malevolência dele, né? Ele tem ali o jogo de cintura dele. Mas aqui eu vejo um charme muito genuíno de como ele faz o Sanji, de como ele tem um ar de gostoso. Obrigado, chat. Mas ele tem uma certa caliência nisso. Sabe, é um personagem que ele farma bastante a aura que ele tem. Porém, ele é um galanteador, mas ele não se perde nisso, como no anime, que é quase insuportável quando ele começa a fazer piada de Namezeta, Robezeta, e solta coraçãozinho, não sei o que, é insuportável. Aqui ele mantém a essência de um personagem que é mulherengo, porém ele é um romântico, quase, sabe? Ele é sensível até. Pô, cara, quando ele começa a falar da história dele ali, nossa, eu chorei. Eu falei, não, me dá um abraço, cara gostoso, seu lindo. Então, gosto muito da interpretação de como que cada ator trouxe pra cada personagem. Todos eles se tornam um tanto mais vivos e faz a interação entre eles ter um dinamismo que não tem no mangá. No anime, no caso. Não tem. Os papéis no anime, eles são muito mais centrados e muito mais pontuais aos estereótipos deles. Aqui, obviamente, por serem atores, não apenas por serem atores, mas eu sinto uma humanidade maior nessas interações. Eu acho que eles se entendem melhor, eles discutem mais, eles dão um contraponto ao outro que conecta tão bem, que faz eles serem um grupo muito mais forte, com laços muito mais entrelaçados do que é no anime. Sim. Eu acho que essa questão da humanidade é muito interessante, né? Que a gente já pode falar das adições ao cast, né? Principalmente da principal edição ao cast, que é a Charita, né? Que é a atriz da Vivi, né? Que, cara, tá maravilhosa aqui. Eu acho que ela define perfeitamente isso que você falou em relação à questão da humanidade, como que isso muda a dinâmica da personagem.
E eu acho que nela não muda nada. Tipo assim, eu olho pra Charita e eu vejo, obviamente, assim, a Vivi na minha frente, assim. E eu acho muito legal como que as interações da Vivi, principalmente com o Inaki e com a Emily, né? Que são o Luffy e a Nami, eu acho que, cara, são muito preciosas nessa temporada, sabe? Porque a Vivi é uma personagem que é nos apresentada como uma antagonista e a forma de como ela é apresentada naquele contexto é muito superficial no sentido de você entender que a Vivi, ela tem um objetivo e ela tá tentando ali seguir uma via dupla, né? De fingir que na verdade ela tá servindo ao Crocodile, quando na verdade ela tá tentando um golpe de sorte para conseguir reverter uma condição que tá sendo a condição política do país dela, que é Alabasta, né? E eu acho que a forma de como o anime faz isso é um pouco interessante, porque ele utiliza do Igaran, que aqui também é apresentado num contexto diferente, né, mesma cidade, mas num contexto diferente do anime, porque, querendo ou não, a adaptação de Whiskey Peak faz as coisas serem um pouco mais contidas, mas seguirem a essência do que é no original. E, cara, eu gosto muito do que a série fez aqui em relação a eles, porque o ponto de virada da Vivi já não é um ponto de virada tão surpreendente, porque a fidelidade que ela mostra e o certo mistério que ela envolve quando olha para o Chapéu de Palha no episódio 2 já nos dá um indício de que ela não é de todo mal, assim, de que ela funciona na dinâmica ali. Ela se torna muito mais uma vilã carismática do que é a Robin, por exemplo. Né? Que a Robin, quando aparece aqui como Miss Wednesday, né? Se eu não me engano. E quando ela aparece como Miss Wednesday. Errado. A Miss Wednesday, no caso, é a Vivi, e a Miss All Sunday é a Robin. Quando a Robin aparece como Miss All Sunday, aqui no final do episódio 3 e no começo do episódio 4, ela já aparece numa posição muito mais ameaçadora. A atuação na Lera Benova, né, que é a nova atriz do casting, é muito mais uma atuação num lado, indo para um lado mais sensual e provocador. Então ela o tempo todo tá meio que ameaçando todo mundo que tá com ela, sabe? Até quando ela barganha, por exemplo, com a Vivi, quando ela barganha com a Tashigi, aqui que também, maravilhosa a atriz da Tashigi, são momentos que você sente a ameaça, sabe? Você sente que ela não é confiável em momento nenhum e de que ela tem um poder muito maior do que todo mundo aqui. A Vivi, cara, ela já é apresentada como uma figura muito mais carismática, muito mais próxima do público. Isso auxilia a você já sentir que, pô, talvez essa menina seja uma menina que eu torça por ela. E quando você entende o momento do Igaran, que é um momento muito forte no anime, inclusive eu prefiro no anime, porque eu acho que lá é muito mais extravagante e muito mais exagerado, porque, porra, é uma explosão que parece que explodiu a ilha toda de Whiskey Peak. Aqui é uma explosão meio que normal. Eu ainda acho que esse ponto de virada do Igaran é perfeito, porque a gente passou a entender o Igaran quando o Luffy se conectou com ele e quando a Vivi, ela meio que mostra fragilidade pro Igaran. Então, cara, você já compreende perfeitamente a dor da Vivi aqui, né? E eu sinto que pra pessoa que não assistiu o anime, que inclusive eu não vou dar spoiler sobre o que acontece com o Igaran posteriormente, vai sentir uma empatia muito grande por ele. Vai olhar pro Igaran e vai falar, cara, poxa, como que eu queria que eles estivessem juntos, porque eu entendi o que ele estava querendo fazer ali, sabe? Eu entendi as motivações dele, que era um pai que se conectava muito mais com a filha do que o pai verdadeiramente dela, que quando é apresentado num contexto, é apresentado num contexto muito mais heróico e muito menos relacionável com ela. Então, cara, é uma personagem que você já compreende as razões muito fortemente e a Charita ajuda muito a você sentir empatia por ela. E quando ela assume o lugar de princesa, quando ela abandona essa visão de Miss Wednesday e vira a princesa Vivi, né, a Nefertari Vivi, como se ela auto se intitula no final do episódio 3, a gente passa a olhar ela de uma maneira diferente, sabe? As falas dela começam a ganhar uma autoridade, ela começa a se tornar uma figura muito mais procurada para referências sobre o contexto do mundo onde eles estão. E você vê muito essa realidade ao mesmo tempo que vai quebrando um pouco essa persona dela e vai abrindo
o sentimental da personagem pra gente compreender ela como a Vivi, membro do Chapéu de Palha também. E eu acho isso muito bonito, porque ela passa o tempo todo se culpando e tendo essa carga emocional em cima dela, que é uma carga emocional que vai fazer muito parte do que a personagem vai passar daqui pra frente. Né? Ela vai ter que aprender a lidar com o que o Luffy tá fazendo, que às vezes é algo que ela não vê. Sabe, às vezes é algo que ela não consegue entender o porquê que o Luffy é daquele jeito tão solto e tão nem aí com o que tá acontecendo. A cena, cara, em Little Garden, que ela é puxada pro dinossauro, retrata totalmente isso, sabe? Ela não sabendo o que fazer e ela, tipo, meio que entendendo, tá, esse cara aqui, ele é meio doido das ideias, mas a forma de como ele lida com esse mundo é uma forma que talvez eu precisasse ter. Porque desde o início eu tive que ter essa persona de carrancuda, de séria, de princesa e de a figura que vai tomar todas as responsabilidades do Cobra, né? Só que aqui não, aqui ela tá aprendendo a se tornar uma garota com uma adolescência tardia, sabe? Ela deixa de ser essa figura totalmente na neblina e tal. Eu acho isso muito bonito pra personagem, assim. Eu acho que consegue catapultar a personagem para uma subtrama que nos traz mais a humanidade do bando do Chapéu de Palha. E que já é um bando que a gente já conhece totalmente as dinâmicas aqui. É o que a gente estava falando nos primeiros episódios, quando a gente estava assistindo. Tudo aqui é muito orgânico e você não quer sair de todas as interações. Então é muito legal você ter a Vivi tentando entrar nessas interações, e eu acho que ela somou muito nesse cast e vai fazer muita falta quando a Alabasta acabar. Porque, cara, de verdade, eu gostei muito dessa personagem no que ela significa, né? E até parando pra pensar em roteiro mesmo. A Nami fala, pô, eu queria uma mulher nesse grupo para trazer uma dinâmica diferente. E aí a gente tem uma amizade incrível das duas, sabe? Uma dinâmica incrível que vai fazer falta e que é irônico, porque parece que ela vai ser uma das membros do Chapéu de Palha. E grandes surpresas aguardam vocês quando, na verdade, vocês descobrirem que quem vai ser membro do Chapéu de Palha é alguém que tá do lado muito oposto a ela. Pois é, pois é. Não vai ser ela, infelizmente, mas também vai ser uma adição maravilhosa que, cara, eu tô curioso. Porque a pessoa em questão, do jeito que foi mostrada, vai ter que... Não que vai precisar mudar da água pro vinho, mas... Nossa, vai ser, assim... uma grande guinada. Porque o que ela mostrou até então, do jeito que ela tá agindo, atuando e como ela é imponente, pra, tipo, quebrar essa casca, vai ser incrível. Vai ser, tipo, vai ser coisa de louco, tá? Vai ser doideira total. No anime isso já é uma coisa meio inesperada, né? Porque o arco termina de uma forma que, tipo assim, vai ser evidente na terceira temporada, mas termina de uma forma que você fala, não tem nada a ver essa figura tá ali. E aí você passa a entender posteriormente, quando você chega em Skypiea, que faz todo sentido. Tu fica tipo assim, não, é isso mesmo. Era pra isso acontecer e eu acho isso sensacional, sabe? A forma de como o Oda desenvolve tudo isso e... Cara, uma coisa que eu tô pensando aqui, que não é spoiler pra ninguém de One Piece, essa cena exclusivamente. Cara, a cena da despedida de Alabasta vai ser uma cena difícil no live action. Nossa, vai ser impossível, tá? Vai ser impossível. Porque, Nossa. cara, não faz sentido, sabe? Você vê essa temporada e fala, não faz sentido, sabe? Não, essa cena vai doer, cara. Tipo assim, tem muita coisa lá pra frente que vai doer, né? Por exemplo, da personagem em questão, eu acho que facilmente pode usar a Alabasta como um gancho pra falar do passado dela, né? Pra já começar a mostrar a ira dela. Tá? Sim. Putz, já dá pra fazer muita coisa, que ela só conta isso lá em Water 7, né? Então, assim, Isso tem muito muita foda. coisa, cara. Mano, assim, deixa o futuro pro futuro, porque... Nossa, tem um mar de possibilidades pra ser adaptado, pra como vai ser contado. Eu acho que toda a equipe de One Piece que tá fazendo live action tá cada vez amadurecendo muito mais o que é a linguagem, o que é essa obra como um todo, o que ela representa, como que ela conta, como que ela vai fazer cada passo. Eu espero de verdade que eles não se percam e tenham cada vez mais orçamento, porque tempo é difícil de ter, mas que eles tenham orçamento e inteligência
em usar os recursos que eles têm na mão. Porque, por exemplo, é uma coisa que eu acho maravilhosa e que eles precisam manter, é criar todo o cenário prático. Eu acho isso espetacular, maravilhoso. São cenários lindos, ricos, eles dão uma sensação de local muito grande. Você se sente ali dentro. Todos os cenários menores, eles fazem isso, ou até mesmo a cidade de Logital, por exemplo, quando eles estavam fazendo todas as ruas, cara, espetacular. Onde isso também é muito sentido no passado do Chopper. E quando precisa contar sobre o doutor, qual que é o nome dele? O Dr. Hiriluk. O Hiriluk, isso. Quando eu tava contando sobre o Hiriluk, ele consegue te trazer pra cena de um jeito maravilhoso. Então, muitas sequências de take fechado, muitas sequências onde você tem um lugar muito mais bem estabelecido e a cena acontece ali. E é uma coisa que eles fizeram muito, principalmente em Drum. Drum, ele foi mostrado muito em pequenos cenários. Você tem Rio Quiseram mandou R$50. Megumin falando na minha RPG. orelha. Obrigado. Desculpa pelos alertas, tá ligado? Eu tentei desligar, não desligou todos. Tem os cenários em questão de Drum são a pequena cidadela, o castelo da Doctorine, o buraco lá do Hiriluk e o castelo do Apple. São esses 4 cenários. E a pontezinha de gelo lá que aparece de vez em quando. Então meio que você meio que condensa a ilha nesses cenários principais e muito roda em cima disso. É um jeito legal de você meio que diminuir a quantidade de locações para você conseguir maximizar e contar mais rápido o que você precisa ali. Isso funciona quando é um arco pequeno, isso funciona quando é um lugar que não precisa expandir tanto. Agora, não dá pra fazer isso em Alabasta, por exemplo. É impossível você fazer isso em Alabasta. Você vai ter que usar muito take aberto. A cidade é gigantesca. Você vai ter que ter uma inteligência em dar um senso de imersão e de expansão. Você tem que entender que o lugar é grande. E principalmente Drum, tinha muitos momentos que eu sentia que tudo era um pouco mais comprimido, até um pouco mais claustrofóbico. A luta, por exemplo, do Apple escolhendo fazer numa sala de jantar é extremamente apertado, restringido. Eu falo, poxa, era o melhor jeito de fazer isso? Não sei, mas é o jeito que eles escolheram ali, que é muito diferente comparativamente com o resto da temporada. E por mais que tinha takes, lugares fechados, filmagens em lugares, de fato, menores, eles não te davam esse senso de claustrofobia porque a luta não estava acontecendo ali. Por exemplo, eu acho complicado você colocar uma luta tão grande, de uma expansão tão grande de poderes, numa sala. Funcionou, por exemplo, quando o Chopper e o Sanji estavam lutando contra os 2 coquinha do Apple. Mas eles eram minions, eles não tinham poderes tão expansivos, eles tentaram dar um jeito ali, mas ainda assim parecia que tava tudo apertado. De repente, eu tava vendo a Nami tomando uma garrafada em algum momento ali, porque ela tava no meio do pagode. Então espero que de verdade eles não façam isso mais vezes, ou se for fazer, faça de um jeito mais interessante, para não parecer que meio que tá começando a faltar orçamento, ou meio que tem que entregar um negócio, então a gente vai comprimir tudo no mesmo lugar e vai. Porque daqui pra frente, cara, é lugar muito grande. Tipo, Water 7, Skypiea, o próprio Alabasta, Sabaody. Nossa, são lugares muito grandes, cara. Então, dá pra fazer isso. Até o Drum, eu tenho um pouquinho de problema, cara, porque o lugar parece meio micro até demais. Eu entendo que é um lugar que neva pra caramba e fizeram muitas vezes tudo escuro. Eu entendo. Mas eles não tiveram a mesma sensação de espaço expansivo
como foi em todas as outras ilhas. Em Little Garden, principalmente. Poxa, a ideia de brincar de perspectiva com Little Garden foi excelente. Principalmente porque tinha que brincar com a perspectiva com gigantes. Eles tinham... todos os eventos aconteciam em lugares diferentes da ilha. Então tinha muita luta em take aberto, né? Em campo aberto. Isso, sabe, dava uma sensação mais de espaço maior, onde o personagem podia ter muito mais amplitude de ação pra fazer a coisa acontecer, e eles não se perderam fazendo isso. O lance do bolo foi legal, o Sop tendo que correr de um lado pra outro, mostrando mais a ilha. Pô, eles souberam fazer isso bem. Em Drum, a coisa parecia que tava muito comprimido. Sim. Uma parada que eu acho muito interessante de falar sobre isso, né? Sobre o vídeo que a Netflix lançou, né? De uns 5 minutinhos, que lançou falando sobre todos os bastidores da série, e falou de cada arco e tal. E eu acho muito interessante como que, analisando, né, os bastidores, que é uma parada muito legal que as séries de adaptação de jogos e animes estão fazendo, né? O live action de The Last of Us fez a mesma coisa, né? Mostrando lá os bastidores a cada episódio. Aqui na Netflix eles lançaram depois desse material. Eu recomendo pra caraca ver, é muito bom. Eu quero ver. Depois eu quero ver. Depois a gente pega pra ver. Cara, eu gosto muito do vídeo, porque, assim, a forma de como ficou evidente pra gente como que o final ali penou e escolheu uma perspectiva é algo que eles deixam muito claro nos bastidores. Porque, vamos lá. Analisando toda a questão das ilhas e do que eles gastaram aqui em relação a efeito prático, que eles gastaram muito. Imagina. É muito interessante como que a Reverse Mountain, o momento da Reverse Mountain, ele é facilmente um momento que eu entendo ser caro, porque é complicado você gravar em navio e tudo mais, mas ele me soa como um momento meio tela verde mesmo. O episódio em si, o CG do cenário, tudo ali, sabe? É tão bagunçado que eu acho que cabe realmente usar efeito especial e tudo mais, porque, pô, é muito difícil fazer aquele fluxo e toda aquela parada, mas eu acho que a atuação dos personagens e toda a cena que é filmada dentro do navio, né, ela auxilia muito a quando a gente vê aquela grandiosidade daquela montanha, a gente fala, meu Deus, que coisa linda. Né? É muito bem feito aquele momento. Mas eu gosto que o final do Reverse Mountain ali, com Alabon, é um set praticaço, assim. Tipo assim, dentro da Alabon, eles construíram dentro da Alabon, o que é assustador. Tipo, você olha a dimensão daquele set e você fala, cara, que negócio lindo, sabe? A água era realmente uma água de verdade, era um negócio todo de verdade ali. Sim, era tipo, a parede da Alabon, sabe? O tecido dentro dela era realmente algo de verdade, sabe? Ali, a carne e tal, era tudo de verdade, realmente. O negócio, tipo, cara, ajudou muito o set, porque o set é lindo, assim, tipo, ele tem uma iluminação referente à água ali, um negócio meio roxo, meio verde, que, cara, te dá uma dimensão de medo, de ficar amedrontado, que é um negócio muito legal, sabe? Você se sente, pô, dentro de uma baleia, realmente, tipo, engolido, diferente do anime, que é um cenário mais caricato e tudo mais, tem aquela coisa do velho que fica junto com a Alabon, que eu esqueci o nome agora, me perdoe. O Crocs. Crocs. Do Crocus ele morar fora da Alabon no live action. Eu achei bem legal. Ele morava dentro, então, tipo, tem essas mudanças e eu entendo, cara, novamente, todas essas mudanças do live action pro anime, eu entendo quem prefere o anime, porque é uma linguagem totalmente diferente, né? Estamos falando de um mangá, estamos falando de uma coisa muito mais fantasiosa e que tenta ter um clima um pouquinho menos amedrontador no início, pra nos momentos catárticos a gente ter uns momentos épicos de One Piece e a gente ficar de boca aberta, né? Tem arcos, inclusive, o arco de Sabaody, que a gente tá falando aqui o tempo todo, que é um arco supermente pesado, assim. Você olha pra aquilo e você fala, cara, isso não parece One Piece. E o live action, ele já tá trazendo uma configuração totalmente diferente. Eu acho que o Sabaody vai ser muito mais digerível quando a gente chegar no live action, porque a gente já tá vendo momentos tão pesados quanto no início. Então, eu acho que todo o set ali da Alabon é perfeito, assim. Você consegue configurar muito bem. Whiskey Peak, cara, eu acho muito bom, porque apesar de ser uma cidade pequenininha, que me soa estranho, porque é uma ilha que praticamente é uma cidade de Velho Oeste só, sabe? O resto é só os cactos e tudo mais, você não tem uma dimensão muito
real daquela ilha. Eu acho que se fosse uma ilha um pouco mais real, teria mais ilhas, mais cidades em volta, uma cidade um pouquinho maior, igual é no anime, mas aqui é bem diferente. Mas eu acho que funciona, cara, porque é maneiras de como você vai condensar seus gastos. Eu acho muito mais inteligente o que eles fazem colocando a batalha do Zoro sendo no bar do que eles tentarem fazer o Zoro caminhando pela cidade. Porque a cidade ali era uma cidade que era muito difícil você ficar filmando o tempo todo, sabe? Sim. Então eles condensaram aquilo e fizeram a centena de homens estarem num lugar só, como se a gente estivesse no amontoado, num ninho de formigas ou alguma coisa assim envolvido. E eu achei que funcionou, cara, no formigueiro, né? Eu acho que funcionou, cara. Ficou bem interessante, assim, a batalha. Eu gosto muito de como se configura ali a atuação do McKenna não é muito boa e, cara, dá uma sensação de dinâmica maior. E eu acho que isso fica muito evidente quando a gente chega em Little Garden e Drum. Porque Little Garden, a gente tem a Casa de Cera, que é um negócio que eu achei impressionante, assim, nos bastidores, né? E a Netflix revelou que a Casa de Cera toda teve uma liberdade criativa bizarra, assim, da galera que montou no live action, porque no anime e no mangá é só um cubo, sabe? É um verdade. cubo de cera normal que tem ali, tipo, um telefone e o Sanji tá ali. Aqui não, você tem todo um crescimento, vendo o Zoro, a Vivi, a Nami. Então, tipo, cara, você já aproveita mais daquele set, e é o set que é mais aproveitado junto com o bolo de cera, né? Porque o resto ali é um pouco mais tranquilo, porque você aproveita de perspectiva. E, cara, eu acho sensacional, novamente, cara, o quanto que eu gosto do episódio 4 desse live action, né? Porque, cara, o episódio 4 ele é sensacional, porque ele não precisou usar fundo verde pra fazer a luta do gigante, porque ele aproveitou justamente perspectiva o tempo todo pra fazer o gigante, sabe? Você aproveita a perspectiva pra construir a cena deles aparecendo na frente da Nami, você aproveita a perspectiva para fazer a luta deles, que é uma luta que é muito aproveitada, né, usando o céu e tudo mais, então eles podem ter filmado aquilo de um jeito totalmente diferente, né? E, cara, eu gosto muito daquela cena, eu acho que funciona bastante para você dimensionar o live action. E, cara, isso é uma parada que eu acho que, eles falando de Tokusatsu, eu acho que uma herança do Tokusatsu que o live action de One Piece tem que pegar é aproveitar, obviamente, do exagero, que eu acho que eles fazem isso com alguns personagens. O Smoker, por exemplo, toda a sequência dele lá, apesar de o quão é bem feito os efeitos, é uma sequência claramente de Tokusatsu. Eles aproveitam perfeitamente ali alguns efeitos e vão pra loucura e não estão nem aí, sabe? Eu acho isso muito interessante. Mas um ponto que eu acho que eles também têm que pegar é aproveitar a forma de como você vai mascarar, né? Você fazer audiovisual, você fazer filmar as coisas, é você enganar o público. E eu acho que como eles enganaram naquela cena dos gigantes é incrível. É uma cena que, obviamente, você olha e você fala, pô, isso aqui parece que saiu de um Tokusatsu muito bem filmado e muito inteligente como conduzir as cenas, sabe? A gente lembra, pô, do Kamen Rider, como que ele brinca o tempo todo com pose, como ele brinca com dinâmica em relação a como fazer um corte pro outro e tal. E, cara, isso é sensacional como a gente vê sendo usado em One Piece. E eles usam isso quando, por exemplo, eles estão usando o efeito de esticar do Luffy, né? Sempre quando o Luffy estica, eles aproveitam ali ângulo de câmera e tudo mais, e você tem muita essa herança do Tokusatsu. Só que um ponto que eu acho que no Luffy atrapalha um pouco é você abandonar o esticar do Luffy. E, cara, eu acho que isso é minha maior decepção, né? Pra gente não só ficar elogiando aqui essa temporada, né? Eu acho que a minha maior decepção com essa temporada é o Luffy, cara. Porque a primeira temporada, quando fazia o Luffy se esticar, fazia ele se esticar pra caralho. Eu lembro daquele clássico take dele abrindo, assim, a bochecha, né, a boca, e tipo, mostrando que ele tava esticando e tudo mais. E, cara, aquela cena é sensacional, pô. Você tem essa dinâmica da elasticidade do Luffy, que é algo muito importante pro personagem. E aí tu chega em grandes momentos do Luffy, ele não estica. Sabe, ele estica muito pouco nessa temporada. Ele estica contra o Smoker, ele estica um pouco contra o Wapol, mas só pra dar golpe final, porque ele fica dando soco no Wapol como se o poder dele fosse só dar soco. O que eu acho um desperdício total e que eu entendo. Porque, vamos lá, falando sobre set, como eu tava concluindo aqui, em Drum eu percebo muito porque eles gastaram tanto em fazer o efeito pra a cidade ali do Drum trazer essa dinâmica meio waterfall de Winterfall, né, de Game of Thrones, né, fazer essa grande cidade, um lugar, pô, maravilhoso e tudo mais.
em relação a construir, e gastaram tanto em fazer o Chopper, que é caro pra caralho fazer o Chopper, né? Que eles conseguiram mesclar aqui um realismo com uma fofura que eu achei incrível, adorei, assim, como fez aqui no live action, inclusive o episódio do Chopper, que é o episódio 7, que é praticamente o Hiruruki e o Chopper interagindo o tempo todo, é um episódio que é sustentado pelo CGI, né? E eu acho ele muito competente, né? Acaba resvalando como consequência no último episódio da série. Porque o último episódio da série mostra pra gente que eles gastaram tanto ali pra fazer esse preparo e focaram tanto na luta do Zoro que a luta contra o Oppo é uma luta meio broxa, assim. Até se você lembrar, a última luta da última temporada, né? Que eu não sou tão fã do arco do Arlong Park, mas eu gosto muito das lutas do arco do Arlong Park. A luta do Luffy contra o Arlong é uma luta que o Luffy estica o tempo todo. Sim. Tudo bem, ele luta, ele dá soco e tal, mas, pô, cara, é uma luta que você entende que é uma luta do Luffy, sabe? E pega ali a Toon Force e faz o negócio funcionar do jeito que é pra funcionar. Aqui eu sinto que não tem isso, sabe? Aqui eu sinto que eles perderam esse lado do Luffy, né? Esse lado das lutas dele de serem tão emblemáticas em relação a ele esticar. Que eu acho que é um desperdício pro personagem, que é um personagem tão interessante e que é a alma de One Piece, né? E que nessa temporada acabou ficando um pouco de lado para lutas, como o Thunder disse, do Sanji, que eu concordo que é muito melhor, aquela do que a do Oppo, e a luta do Zoro, que pra mim é muito melhor, assim, do que o que a gente teve do Luffy ali. Eu gosto muito da luta contra o Smoker, mas fica só por isso, sabe? Então, eu fico muito decepcionado com essa questão do Luffy. Eu queria que eles investissem mais no Luffy e que, cara, nem que eles, de uma certa forma, sacrifiquem alguma parte da construção de alguns sets, que são incríveis, eu acho lindo, mas às vezes eu acho que dá pra você mirar numa coisa mais simples e fazer o extraordinário com o Luffy, né? Acaba que o máximo que a gente teve do Luffy é ali o episódio 1 do live action, que a gente tem o grande momento dele, né? Lutando ali na cidade ali, inicial ali e tal, e lidando, né? Com o Kobe e tal, que acaba sendo a melhor luta do Luffy até então e que pra mim foi uma decepção nesse live action. Eu realmente esperava mais da questão da produção em relação a ele aqui, né? E também em relação a Inaki Godoy. Eu achei que em alguns momentos aqui ele deveu um pouco uma realidade pro Luffy, porque ele é muito bom em fazer o Luffy falando meio suave, meio que de uma certa forma ali, meio bobo, mas interagindo, negociando. As cenas dele que ele tem em Whiskey Peak, as cenas dele que ele tem ali em Little Garden, são cenas interessantes, que aproveitam da forma de como o Inaki ele consegue construir uma face do Luffy muito mais jovial, muito mais boba, e que eu gosto pra caraca. Inclusive, uma das cenas favoritas, hoje, enquanto a gente tá gravando, saiu o podcast, né, do Oda, né, em relação a ele falando com o Inaki Godoy o que ele mais preferiu, e ele disse que a cena do Luffy cantando pra Labum é maravilhosa. Eu também acho maravilhosa, performática, teatral e tal, e, pô, talvez seja a melhor cena dele nessa temporada. Mas, pô, em alguns momentos eu acho que o Inaki ele deve, sabe? Principalmente na cidade. Eu lembro muito, cara, da cena do chapéu, assim, na primeira temporada, né? Que é uma cena que constrói, é focada na Emily, e aí chega no Inaki e ele é aquele caricato e combina perfeitamente com o Luffy. Aqui eu sinto que tem poucos momentos assim, sabe? Talvez o máximo disso é essa cena do Alabum e o Vamos, quando ele manda pro Chopper. Pô, para com essa palhaçada e bora. Aquela cena combina muito com a atuação que o Inaki faz, sabe? E eu sinto falta dessas cenas em alguns momentos. Quando o Inaki ele tá tentando ficar nesse meio termo, né? De careta, mas na verdade ele é sério. Eu acho que ele não tá sendo o Luffy. Eu acho que falta um pouco mais de ele abraçar, já que ele não é um ator renomado ou emblemático pra fazer grandes cenas catárticas, que ele faça cenas bobas. Que ele faça cenas bobas que eu acho que aí ele brilha realmente. Aí ele nos convida a nos emocionar com o Luffy. Sabe, ele cantando Palabu é lindo, cara. É lindo, é teatral, é lindo. Legal, é isso que falta é muito legal. pra ele, sabe? E eu sinto que é um downgrade. Se o downgrade da primeira temporada... Não, se o que tivemos de ruim na primeira temporada era em relação ao texto ali no final, no arco do Arlong Park, eu acho que o que a gente tem de downgrade aqui é um pouco do Luffy. Que eu senti falta nessa temporada. Pois é, cara. É até meio complicado fazer o Luffy como um todo, porque como que você reduz um personagem que é o próprio Luffy no começo? Isso não é ruim, é apenas um personagem que
ele é tão simples e direto que é difícil de ser feito, né? De um jeito direto e comparativamente com o anime. Então, eu acho que o Inaki, ele tá, de fato, tendo um pouco de dificuldade nesses momentos, porque às vezes o Luffy, ele é tão ou espontâneo, é essa força da natureza e tão sorridente e alegre, radiante, que passar isso pro live action é um pouco difícil, né? E aí eu acho que esse ajuste às vezes pode falhar um pouquinho e tá tudo bem. Eu acho que dá pra consertar. Não piorou a ponto de estragar, mas vamos ver Sim. o que ele vai trazer pra frente, sabe? Eu acho que até o problema com o Luffy não é nem necessariamente na atuação dele, mas é na luta, cara. Eu acho que dava pra fazer mais com o Luffy. Dava pra caralho. Dava pra fazer mais. Eu sinto que todo mundo tem alguma ideia legal de fazer a montagem dessas lutas com essas pessoas ali, né, com aqueles personagens. Porque o Sanji sempre tá lutando e sempre tá lutando com as pernas, capoeira, o Zoro tá perfeito, a Nami tá muito dinâmica, o jeito que ela luta, ela tá muito atlética nesse sentido, de sempre usar o bastão, sempre fazer piruleta. É incrível ver essa Nami, sabe? Comparativamente com o anime, que a Nami, ela não é uma personagem que necessariamente luta, aqui todo mundo tá lutando muito bem. E eu acho bem interessante o jeito que eles estão fazendo. E no Luffy, no anime é meio que ao contrário, é meio que o Luffy que geralmente tanca. É o Luffy que geralmente tem esse protagonismo porque ele tem um poder absurdo. E não é isso que eu vejo, não é essa apresentação que eu vejo. Dá pra escolher ideias melhores de fazer montagens dos poderes dele e como ele utiliza os poderes em questão. Porque até a luta contra o ar, porque... cara, é foda. Essa luta, querendo ou não, é o Big Boss da temporada. Ele precisa ser bom. Ele precisa ser convincente. Diferente do Mr. Tree, que eu acho que ele lutou muito bem, aqui não foi, cara. Putz, foi basicamente uma trocação meio inicial. Depois o Arpo vai abrir a bocona, ele fecha a bocona com os dedos. Aí a Vivi monta nele, ele explode. Depois ele começa a partir com as serras elétricas ali, lâminas, e começa a balançar os braços que nem um boneco de posto. O Luffy esquiva, dá uma cambalhada pra trás, dá uma cabeçada, ele sai voando e é isso. Você fala... Que isso? Tipo, é meio seco. Quando acabou a luta, eu falei... É só isso? Ele saiu voando na janela e aí? Ganhamos? Tipo, não foi uma coisa muito convincente, sabe? Se o cinema é a arte de enganar, eu acho que eles estão precisando me enganar um pouquinho mais com o Luffy. Acho que fazer coisa melhor, cara. Fazer coisa bem melhor. E, de novo, espero que eles melhorem isso pra próxima temporada, porque, querendo ou não, tem luta pra caramba daqui pra frente. Pô, principalmente contra o Totodile. Eles vão precisar fazer uma baita de uma luta, querendo ou não. Como que eles vão construir ali esse embate é muito do Luffy. Aquele embate é muito do Luffy. Nem o anime, nem o filme que eles tentaram fazer depois conseguiu fazer esse embate, né? Esse embate é muito... muito sentimental. Você entende os três lados ali, né? Que é o da Misa ao Sunday, do Luffy e do Crocodile. Mas, cara, é só isso que você entende. Você não entende o que tem por mais ali, sabe? Tipo, eu acho que é um momento do live action emocionar fazendo aquela batalha e conseguir fazer bem essa loucura que é aquilo, cara. Porque, cara, o final de Alabasta é uma loucura e, tipo, é um dos momentos que você olha e fala, cara, isso aqui tem um potencial pra ser desenvolvido e conseguir construir uma grande batalha e ser um negócio emblemático, sabe? Eu realmente espero bastante no final de Alabasta. E vamos lá, vai ser uma temporada só de Alabasta. Todos os 7 serão de Alabasta. Se eles tiveram todo esse trabalho pra fazer, tipo, 7 diferentes pra vários arcos, e que foi um negócio muito caótico, pelo que eu vi, foram 8 meses que eles tiveram gravando isso aqui. Tipo, cara, 8 meses pra você fazer todo esse trabalho em muitos sites diferentes, em arcos com vibes totalmente diferentes, né? Que tiveram uma completude de roteiro, mas que são lugares, pô,
você vai de quase de uma uma ilha quase desértica pra uma ilha tropical e depois tu vai pra uma ilha na neve, tipo, nossa, é brutal, assim, eles Brutal. tiveram que gravar isso tudo na América do Sul, sabe, tipo, caralho, toda a forma de como eles conseguiram construir drone, pra mim, já compensa o que foi essa questão do Luffy, sabe, porque... Sim. Cara, você acredita que você tá numa ilha de neve. E não, eles gravaram num lugar quente, sabe? E a forma de como eles construíram aquilo te enganou realmente, sabe? Eu acho isso muito interessante da montagem de set. Eu acho maravilhoso. E outra parada que eu também queria elogiar são os figurinos, né? Figurinos, né? Nossa, os Porque figurinos, cara. a Carrie Barnard, né? Que é a figurinista, cara, ela tá de parabéns. Ela conseguiu fazer todos os figurinos fazerem completo sentido com todas as ilhas. E aproveitou de capas do mangá, como sempre aproveitou. E aproveitou de visuais icônicos, como por exemplo o visual que a Miss Alsander e a Robin usa ali quando ela tá com o Oppo, que é claramente o visual de Nezob. E já tá aproveitando essas roupas pra, tipo, trazer essa referenciazinha pro fã entender, né, que não vai ser uma coisa, tipo, copia e cola do mangá, e eu acho isso maravilhoso, sabe? Tem outros momentos ali com roupas do Sanji também que fazem alusão a roupas mais lá pra frente. E, cara, isso é genial, isso é lindo, assim, o quanto que eles estão aproveitando do material original pra conseguir trazer uma cara pra esses figurinos, e eu confesso uma parada. Eu gosto de todos os figurinos, mas eu prefiro eles sujos. Quando os personagens se molham, os personagens se sujam, e aquela roupa fica suja, e você tem uma verdade naquela roupa, caralho, você fala, mano, legal, meus personagens, eles verdadeiramente estão em carne e osso. E isso é muito maneiro, cara. E nessa temporada eu senti pra caralho isso. No início, obviamente, eu já vi muitas críticas, né? De que tava muito lavado, tava muito teatral, que eu não considero uma crítica tão forte assim, porque realmente é pra ser algo teatral, o live action de One Piece, mas eu entendo de onde vem essas críticas, sabe? Porque, pô, roupa limpa no mar não convence, tem que ser um bagulho meio Jack Sparrow. E consegue ser Jack Sparrow quando as coisas acontecem, e isso eu acho maneiro. É porque eu não tenho tanto esse problema, porque eu acho que é um pouco gradativo. Acho legal que quando apresenta um figurino novo, ele tá limpo, lindo, bonito, tipo, visual. É pra impactar mesmo, é pra você olhar. E ao longo do tempo ele vai meio que se adaptando àquele cenário que eles estão e vai se sujando, vai se modelando ao longo do combate, do conflito, da vivência deles ali. E eu acho isso ótimo também. Porque, cara, beleza, por mais que pareça meio fantasioso quando eles apresentam uma roupa tão limpinha no meio do nada, no meio de lugar que obviamente não era pra ser tão limpo, eu não tenho tanto esse problema. Realmente eu acho que é bem tranquilo. Porque é muito disso também. O One Piece é muito escalafobético em sua apresentação visual. Desde roupas, acessórios. Então, quando o personagem ele parece que ele tá vestido de fato um cosplay, é muito sobre isso. É muito sobre a linguagem, é muito sobre a proposta. Você pega todo mundo da Brockworks, é um bando de gente de cosplay, querendo ou não. Você pega o bando de Japel, quando tem uma roupa muito diferente, também é um cosplayzão e tá tudo bem ser. Ao longo do tempo ele vai se adaptando, mas sinceramente eu não vejo problema com isso. Eu só elogio, inclusive, o fato deles se comprometerem em fazer esses cosplays muito bem feitos. Eles se preocupam até com figurino de personagem no fundo. Eu vi vários recortes do pessoal fazendo comparação com personagens de fundo de Logital. Não de 1 pra 1, mas uma referência clara àquele personagem. Pô, tem aquela garota de cabelo vermelho que tá andando no fundo. Legal, eles replicaram. Por quê? Porque eles querem e eles podem, então manda ver. O cara lá que é estilista tem um cabide na cabeça. Deixa ele cabide na cabeça. Eu falei, poxa, isso dá essa... Ele corrobora essa linguagem tão eclética e tão animística que o live action tem, e eu acho que isso agrega muito. Agrega pra caramba, cara. E, cara, acho que uma última coisa que vale a gente elogiar antes de pensar em fechar o vídeo e tudo mais
falar um pouco sobre como que evoluiu o roteiro, assim, tipo, eu acho muito interessante que essa foi a última contribuição do Matt Owens até então, né? O resto que ele vai ter provavelmente vai ser como compositor, né? Como uma figura que ali desenhou o que vai ser a série até o ponto que o Oda quer que vá essa série, né? Que vamos ver se realmente vai ser isso que vai acontecer, porque a gente já acompanhou outras histórias que foram adaptadas de jogo, de anime, que não seguiu com o criador estando ali o tempo todo. Por exemplo, live action da The Last of Us, né? Ele não vai ter já o criador na terceira temporada. E isso não vai mudar a produção no sentido de. Ela já tem um gancho, né? Ela já tem um norte pra seguir. Né? Então, legal que a gente tem o Oda aqui, é legal ter essa questão do marketing, só que lembrando, essa série é da Netflix. O Oda deu o sim, mas eles podem seguir para além do Oda, né? E eu acho que é muito interessante um ponto aqui, que é que essa temporada, ela conseguiu ser mais linear, como a gente já tinha dito, ela conseguiu desenvolver melhor alguns personagens no aspecto humano, e ela conseguiu trazer uma naturalidade para alguns eventos que para os leitores do mangá, dos atuais principalmente, é tão surpreendente que é sensacional tu ver isso, sabe? Tipo, a elaboração de um link maior com o Elbaf nos episódios ali de Little Garden. Acho muito legal, já apareceu o Nika e o, e o Loki, né? Eles já aparecem ali como figuras referenciadas. O Nika já é referenciado diretamente. Você já tem esse gancho criado para a grande saga do live action, que vai ser, obviamente, a saga do Ace ali no início do live action, que ele adapta ali Marineford, né? Você tem um desenvolvimento maior em relação ao world building, isso é conectado perfeitamente com os antagonistas, né? Os antagonistas das figuras dos marinheiros. Acho muito legal que eles aproveitam algumas brechas, cara, do que é citado no mangá, e isso é uma característica que a primeira teve, que eu acho muito legal que essa segunda tenha, e que eu não entendo verdadeiramente porque que os fãs do mangá e do anime não curtem isso. Porque, cara, tipo assim, vamos lá, você lê o material original, você vê o anime, e você tem uma oportunidade de você finalmente trazer cenas que não foram ilustradas, cara. Você tem ali o Smoke lidando com figuras que só foram citadas, que eu não vou lembrar o número agora, mas figuras que só foram citadas da Baroque Works e que se tornam, tipo, de verdade ali. Você sabe o visual, você fala, caraca, finalmente eu vi, sabe? E eu acho isso muito maneiro do live action de One Piece. Eu acho que é um ponto que conecta bastante, assim, a você se engajar a ver, mesmo que você já tenha visto aquela história, né? Além de, obviamente, você querer ver por uma nova ótica, por uma nova forma de contar, você vai querer ver os momentos inéditos dali, né? E eu acho isso muito legal no live action de One Piece, e eu gostei muito nessa temporada, cara. É uma temporada que você sente verdade, cara. Eu adoro a cena da antiga reunião de Reverie, porque, vamos lá, apresentando o contexto pra Reverie, pra você que ainda não chegou nessa parte também. Reverie é a grande reunião de todos os líderes de estado do mundo de One Piece. Então é como se você tivesse uma conferência da ONU, querendo ou não, ali em um lugar que é a base dos Marejóis, né? Que é a base da Marejô, ou seja, ali já fica perto do coração do governo mundial, né? E ali você tem essa reunião que acontece frequentemente. Eu não lembro do tempo, eu acho que o chat pode me ajudar com o tempo periodicamente que vai acontecendo, mas sempre vai acontecendo uma reunião para relatar o que está acontecendo no mundo, como é que estão agindo a marinha, os piratas, o que mudou, o que não vai mudar, para ter as reuniões do governo. E a gente tem essa reunião aqui, que é uma reunião que mostra no passado, né? Além de mostrar, obviamente, a rincha da Vivi com o Apple, que é uma rixa que é desenvolvida pro episódio final, é um momento que também desenvolve ali a questão do mundo olhar para o exército revolucionário e entender qual será a posição deles em relação a eles. Né? E eu acho muito legal aqui o Cobra falando sobre o exército revolucionário, né? Que é essa alusão que o One Piece faz à relação do povo com os seus governantes, né? Essa questão que sempre é levantada do rei, qual é o rei bom, qual é o rei mau e tudo mais, qual vai ser os estilos de governo que vão caracterizar, né, a revolta do povo.
e tudo mais, que é um tema de One Piece recorrente. Todas as ilhas aqui lidam com uma rebelião. E eu acho muito legal você ter o Cobra, por exemplo, falando, não, eu acho super justo eles se revoltarem contra a forma que o governo tá lidando com eles, porque, cara, a voz do povo é o que manda nessa... Sabe, o rei não é nada sem seu povo. É o que a Vivi fala, né? O rei é só um homem e a coroa é só um objeto. O que que elas significam realmente, sabe? E eu acho isso muito interessante nessa questão do One Piece, porque levanta perfeitamente a discussão de uma forma bem ampla, assim. Que é isso, cara. É isso que representa, sabe? A gente entender o que foi a forma de como o Arlong lidou com a opressão para os homens peixes, tirânico. Entender como que o Luffy, ele consegue conquistar as pessoas sem o medo, sabe? O porquê que ele vai ser o verídico rei dos piratas, sabe? Porque ele realmente conquista as pessoas. É isso que faz um rei, sabe? Você já entende o Cobra só por aquela frase, cara. Você olha pra ele e você fala, caraca, faz todo sentido o porquê que esse personagem vai ser essa figura tão importante, o porquê que a Vivi gosta tanto do pai, sabe? É um negócio muito legal e que eu acho que é um bom gancho já colocado aqui e que eu dou muitos louros, assim, para essa temporada, porque eles não erraram em nada, cara. Eu acho que de texto, assim, tem umas coerências de cena aqui, a colar, que aí você pode falar, isso não faz muito sentido, isso não faz. Mas, cara, honestamente, sinceramente, eu realmente adorei essa temporada em relação a texto. E eu acho que a gente melhorou muito, muito em relação à primeira temporada. Porque a gente passou a ser mais objetivo e passou a aproveitar alguns ganchos para elaborar um contexto mais vívido, né? Muito mais real tudo que tá acontecendo aqui em One Piece e que eu acho que isso vai ser muito importante para a parte da história que vai ser desenvolvida daqui para frente, né? Porque o One Piece é um mangá Battle Shonen, a gente sabe disso, a gente sabe que ele tem as suas construções de mundo e tudo mais, mas acaba que, querendo ou não, ele é uma construção ali muito legal sobre como lidar com o outro, né? Ele é uma obra que vem em um momento muito importante, né? Um momento histórico que a gente está vivendo, que a empatia se torna cada vez mais uma valência, né? Não se torna algo normal. As pessoas começam a olhar a empatia como se fosse, tipo assim, caraca, essa pessoa é incrível, merece prêmios e louros porque tem a empatia, que é um negócio que era pra todo mundo ter, né? Para aprender e viver em sociedade. Eu acho muito legal o One Piece chegar e trazer de volta, sabe? O bobo. Cara, tem uma frase do Inaki Godoy que ele falou, que eu acho até interessante eu citar como que ele fala, que eu acho que referencia tanto One Piece, e é tão bonito ver ele falando isso, que, cara, eu não acho ele um grande ator igual outras figuras aqui, mas o trabalho que ele faz no Luffy é muito incrível e ele entendeu o Luffy. Que ele fala assim, né, numa das entrevistas que saiu na segunda temporada. Isso me aquece o coração, sabe? Espero que, ao verem o Luffy sendo tão bobo e ao mesmo tempo tão legal, as pessoas se sintam mais à vontade para serem vulneráveis e parecerem tolas. Porque o Luffy é um tolo, mas ele é um tolo muito forte. E aí, tipo assim, eu acho muito interessante porque essa questão do tolo, né, do bobo, do imbecil, realmente é o que faz eu gostar do Luffy, sabe? Agora dizendo realmente a opinião de um fã de One Piece. Eu gosto tanto do Luffy porque, apesar dele ser um bobo, o que faz ele ser o bobo é ele ter essa régua moral muito simples, sabe? Ele sabe quem é a pessoa bonzinha, quem é a pessoa má, só pelo jeito como a pessoa lida com a simplicidade. E eu acho isso muito interessante porque, agora, aproveitando um pouco para falar do material original, o real inimigo de One Piece, que governa o governo mundial, são esqueci o nome deles agora, que vive numa bolha e tal. Os velhos. Os velhos lá do governo mundial, que é o... Caraca, esqueci o nome agora. Que são os focos, inclusive, em Sabaody, né? Que é o... Caraca, esqueci o nome. Verdadeiramente, acho que o chat pode me ajudar. O que representa eles? Eles olharem... Os dragões celestiais. Isso, dragões celestiais. O que representa os dragões celestiais? Eles olharem os outros de cima pra baixo. Eles escravizarem as pessoas. E eles o tempo todo olhar todo mundo como uma moeda de troca. Eles não veem as pessoas como indivíduos, na simplicidade como o Luffy vê. Sabe, que o Luffy olha no olho pra todo mundo. E é muito legal ter o Luffy, cara, porque o Luffy, ele é essa pessoa que vai olhar no olho, vai ser bobo com todo mundo e vai agir
de uma maneira pura com todo mundo. E é muito legal o Inaki trazer isso, e é um pouco como eu vejo One Piece, cara. A série de One Piece, o boom de One Piece que tá sendo no anime também, que é uma série que nos ajuda a ver as coisas de uma forma mais simples, nos ajuda a olhar as coisas de uma forma mais objetiva e viver mais a vida, sabe? Não tendo medo de ser vergonha alheia, não tendo medo de ter as nossas bobeiras e rir quando é pra rir, né? E eu acho isso muito legal do One Piece, da série One Piece, e eu gostei muito disso nessa temporada, como que isso já é levantado e que já é mostrado aqui, né? O Nika já foi referenciado, então provavelmente a gente vai ter o Nika aqui. E o Nika eu acho que é a representação perfeita desse lado bobo de One Piece, que nunca vai ser abandonado por esse live action e que vai afastar as pessoas. Eu entendo justamente as pessoas não gostarem do live action de One Piece. Não é pra todo mundo, realmente. É uma coisa meio boba, é uma coisa meio vergonha alheia mesmo. E que legal que eles não abandonam isso, e que legal que o texto amadureceu ao ponto de saber desenvolver o lado do mundo também, né? O lado mais sério de One Piece, aqui tá muito bem desenvolvido e não abandona a dinâmica dos personagens, que pra mim é a maior qualidade dessa temporada, e a humanidade de todo mundo, que é muito bem representada pelo Cash. O Cash de One Piece é maravilhoso. Enquanto a gente tivesse Cash, que eu não sei se vai ser o Cash até o final da série, pode acontecer que tenha mudanças, a vida é uma caixa de surpresas, mas que enquanto a gente tiver eles, cara, vai ser maravilhoso ver cada episódio, que eu tô muito ansioso pra ver o quanto que eles vão se dedicar pra fazer os grandes momentos do anime daqui pra frente. Cara, gostei muito. Gostei muito dessa temporada. Mais saldo positivo do que negativo e tô muito feliz. Muito feliz. Espero que a terceira temporada saia logo e tô muito ansioso pra Alabasta. Eu tô contigo, cara. Eu amei. Eu simplesmente amei. Diretamente, numa comparação muito crua, eu prefiro muito a história sendo contada pelo live action nessa parte, então, do que no anime antigo. Eu vejo que, obviamente, cada um tem suas valências, porém, numa opinião muito pessoal e pouco criteriosa nesse sentido, eu gosto muito mais de como a história é contada aqui. Ela é mais concisa, ela é mais direta, ela tem algumas valências que eu prefiro pela linguagem que eles fazem aqui. O anime, ele é longo, é o de uma animação datada, é de outros tempos, eu entendo que tem aquela situação toda, sei que tem alguns valores em cima disso, até pela forma da comédia que ele faz, que tem gente que gosta muito desse tipo de comédia, ele tem a sua forma de fazer aquilo e tá tudo bem fazer assim. E tá tudo bem cada mídia ser de um jeito, porque o mangá é diferente do anime, que é diferente do live action. E isso é ótimo. Porque, principalmente, quando você tem uma adaptação que permite um lado criativo de inventar, ou de adaptar, ou de ter até a sua própria linguagem de fazer aquela adaptação que eu vejo que o live action tem do One Piece, isso só traz mais valor para como você vai contar essa história, das formas diferentes que você vai contar essa história. E tem muito live action que ele peca nisso. Ele acaba tentando ser diferente demais e ele não sabe o que ele é. Ele acaba se tornando uma coisa amorfa, uma coisa sem identidade, uma coisa sem rumo. Ele não consegue contar até a própria história porque ele depende de uma outra história para ser contado, para fazer sentido. Eu lembro, por exemplo, o live action de Fullmetal Alchemist. É horroroso, porque ele por ele não tem valor. Por ele não tem apreço, não tem uma linguagem, não tem algo que... ele tá de pé pelas próprias bases que ele criou para ele contar a própria história. E isso é horrível quando uma adaptação não consegue ter nem isso. E essa adaptação de One Piece, ela mostra que ele consegue ter essa base, ter essa identidade, ter essa linguagem, construir a história no seu ritmo, da sua forma, respeitando muito o material original, pelos pontos principais da história, mas adaptando algumas ideias de como ele vai contar, de como ele vai passar essa história, essas mensagens, toda essa estrutura narrativa que a história original tem, e aqui ele adapta, como o próprio nome já diz, para fazer sentido com ele mesmo. E eu acho que isso é o que torna ele muito gigante. Ele faz sentido com ele mesmo. Ele faz sentido com o que ele tá contando,
com como ele aborda isso. É um trabalho em conjunto de muitas mentes que estão remando para o mesmo lado e de uma forma extremamente profissional e muito assertiva na ideia que eles conseguiram construir, na obra que eles conseguiram montar, e é uma obra, obviamente, feita por muitas pessoas e que conseguiu ter essa pluralidade de perspectiva, de ideias, de pequenos trejeitos que dão a cada valor a principalmente personagens, quando você tem essa identidade que cada ator cria para cada um desses personagens. Eu acho que é um trabalho, um conjunto de muitas pessoas que conseguiram criar algo gigante. Algo tão grande que é absurdamente excepcional em cima disso. É até interessante ver que um live action que eu vi recentemente e que ele é espetacular, mas porque ele é diferente, e ele pode ser diferente dos seus materiais, que é o live action de Fallout, a série de Fallout. Ah. Ela é excepcional pelo que ela é, porque ela tá contando uma história própria em cima de um universo já estabelecido e respeitando muito ele. Ele tem mais liberdade criativa pra contar coisas diferentes, pra montar personagens próprios. Aqui não, eles precisam, ou eles seguem, de fato, muita coisa já construída, uma história já contada, mais de uma vez, inclusive, porque essa história já foi contada tanto no seu material original, quanto na sua adaptação em anime. Então, eles têm uma terceira visão sobre isso, eles têm uma terceira forma de contar isso, e a forma que eles construíram é excepcional. Pode, obviamente, não vai agradar todo mundo, porque né, nem Jesus agradou todo mundo, então é difícil. Porém, o que ele tem de valor próprio pelo que ele tá fazendo é excepcional. E eu não vi muitas críticas aleatórias aí, ou o que se repete como crítica de uma forma ampla a essa temporada, ou Sim, ao que é live até action. melhor, né? Porque, sinceramente, algumas críticas ou são críticas vazias, ou são críticas que partem de uma perspectiva um tanto errônea. Porque, não é igual ao original. É óbvio que não é igual ao original, então. porque se trata de uma adaptação. A palavra adaptação é que você tá tirando algo de um contexto, jogando ao outro, e vai ter que adaptar ao contexto novo que ele está. E é uma mídia diferente, é uma mídia que tem linguagens diferentes, ela tem formas diferentes, ela tem toda uma estrutura diferente, não dá pra comparar uma coisa à outra. Então, sempre que você tirar uma obra de uma mídia e jogar pra outra, ela vai ser diferente, ela precisa ser diferente, porque é impossível ela seguir a mesma, replicar de um pra um, uma coisa pra outra, porque é simplesmente impossível. É impossível, então tira isso da sua cabeça. Não existe esse negócio de, uma adaptação fiel. Isso é uma conversa tão arbitrária e tão sem lastro que não existe um senso comum, um conjunto de regras, um conjunto de práticas que consiga estabelecer o que é fiel ou não, sabe? É uma conversa tão ampla que, mas Dragon Ball Evolution não é fiel ao original. Se eu sei que existe o Goku no live action e o Goku no material original, tá aí, ó. Já tem algo assimilar disso. Então já tem a sua fidelidade até na ideia de fazer o personagem. Mas é diferente, mas é o mesmo nome. Lida com isso. Então, assim, acho que se você tem esse pensamento, tira isso da frente, vai aproveitar, como o Ti falou, uma nova forma de contar aquela história, porque você já conhece aquela história na sua material original e na primeira adaptação, que é no anime. Então vai ver uma outra forma de contar aquela história. O seu material original, intocável, supremo e imaculável, ainda ele tá lá. O mangá ainda tá lá, o anime ainda tá ali. Deixa o pessoal que tá fazendo live action voar e, sinceramente, estão voando de uma forma espetacular.
perfeita e espero que crie tendências, mais uma dessas engrenagens que criem tendências a criar boas adaptações. Como a gente felizmente tá vendo ultimamente, tanto de mangá, anime, jogo, sempre tá tendo cada vez mais um avanço a melhorar essa mídia de adaptações de mangá, anime e jogo pra live action, e tá sendo cada vez um saldo maior. Você pega, sei lá, uns 5, 10 anos atrás, não tava tão bom quanto tá hoje. Uhum. Tava bem ruim. Bem ruim. Hoje eu acho que tem mais gente, tem mais projeto acertando do que errando. Porque, inclusive, logo a gente tem o nosso Ninja Laranja chegando, né? Não sei então, quando, mas próximo. vai vir. Ele vem. E, cara, se ele for muito próximo do que é esse conjunto tão bonito e genuíno que é o live action de One Piece, cara, a gente vai ter outra masterpeça chegando. Eu espero que funcione. E é isso, gente. Eu acho que foi um podcast legal. Foi bom pra trocar uma ideia sobre esse live action, que foi tão bom. Gostei demais. Pra mim, a segunda temporada foi muito melhor do que a primeira. De uma forma de unidade em si. E que vem a terceira temporada, porque eu estou extremamente ansioso. E posso dizer que eu sou muito mais fã de One Piece por causa do live action do que no anime. Ah, Thunder, mas você não pegou a referência do episódio 3, que não sei o que, gente. Caguei. Só você aí na internet, Caguei! só você aí na fandom de One Piece, aceita de One Piece, que todo mundo já tá pegando a referência, eu já peguei várias maravilhosas. Vai lá, assista o bagulho, que o bagulho tá bom, velho. Vai dar audiência pro bagulho. Pois é, cara. Assista porque está maravilhoso. E é isso aí. Então é isso? É isso.